Ok. Então, vamos continuar. Esse é o esquema para verbo abundante que a gente estava colocando no quadro para você. É o seguinte, ó. Existe o particípio irregular e existe o particípio regular. Só lembrando, o regular é o terminado em ado ou ido. O regular é terminado em ado ido. Então é assim, ó. Ter o haver, ado ido. 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 Decora esse porque esse é mais importante, tá? Ter o haver, ado ido. Agora, esse ado ido, ele constrói a voz ativa. Para eu ilustrar aqui, ó, se eu disser, por exemplo, que eu tinha, deixa eu colocar aqui, tinha imprimido o documento. Tinha imprimido o documento. Vamos diminuir aqui. Em vez de imprimido, vamos colocar, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Eu tinha imprimido o documento. Veja bem, por que se usou imprimido aqui? Porque eu tenho, ó, ter ou haver, ado ido, ter ou haver, ado ido, ter ou haver, ado ido. Só fica de olho numa coisa. Quem é que tinha imprimido? Eu. Eu pratiquei ou não pratiquei a ação? Ou seja, isso é voz ativa. O sujeito pratica a ação. Então, eu usei imprimido, ado ido, para voz ativa. Agora, olha só esse lado aqui. Quando eu tenho o verbo ser ou estar, tá bom? Aí eu uso a forma reduzida, tá? Então, eu tenho ter ou haver, ado ido, ser ou estar, reduzida. Essa forma reduzida eu uso na voz passiva. Vamos já mostrar. Então, em vez de eu tinha imprimido o documento, vou colocar aqui, ó, o documento. O documento foi impresso. O documento foi impresso. Veja bem o que você tem aqui, tá? Quando você diz o documento foi impresso, impresso é uma forma reduzida, tá? Impresso é uma forma reduzida. Ó, a terminação dele é reduzida por conta do verbo auxiliar. Mas se a gente prestar bem atenção aqui no sujeito, o documento, ele não está praticando a ação. O documento, nesse caso, ele está sofrendo a ação. O documento, ele está sofrendo a ação. Se ele está sofrendo a ação, isso é voz passiva. Então, olha o que você tem aqui. Essa forma reduzida foi usada na voz passiva. Ado ido foi usado na ativa. Então, reduzida foi usada na passiva. Ado ido foi usada na ativa. Quando eu vou poder trocar um pelo outro? Nunca. Nunca. Se o verbo tem duas formas, uma reduzida e uma regular, a reduzida é usada na voz passiva e a desenvolvida é usada na voz ativa. Uma dica, decore isso aqui, que vai ser sempre assim, ó. Ter o haver, ido, 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 sempre. Só não é ter o haver, ido para verbos que não tem essa forma, ado, ido. A gente não pode fazer nada. Eu não vou dizer que ele tinha fazido, porque essa forma não existe. Então aí vai ser ele tinha feito. Pelo jeito. E só não existe, só posso trocar se for verbos pagar, ganhar e gastar. Porque aí eu vou dizer, eu tinha pagado, eu tinha pago. Eu tinha gastado, eu tinha gasto. Eu tinha ganhado, eu tinha ganho. Tirando esses dois casos, é sempre ter o haver, ido, ter o haver, ido, ter o haver, ido, ter o haver, ado, ido. Sempre. Ok? Então decore esse esqueminha, que esse esqueminha é bom. Pra gente ver isso aí, né? A dica é, se você vai usar ado, ido ou reduzido, você vai olhar para o verbo auxiliar, para o verbo que vem antes, para o verbo que vem antes, para o verbo que vem antes. Então, vamos lá. O verbo aqui é fritar, tá? E o que nós temos aqui é o seguinte, do verbo fritar. Existe a forma frita e existe a forma fritado, tá? Aqui, ó, do verbo benzer, existe a forma bento e existe a forma
benzido. Tudo bem? E depende do quê? Do verbo auxiliar, do verbo auxiliar, do verbo auxiliar, do verbo auxiliar. Então vamos trabalhar. Eu tenho aqui, ó. Eu quero usar aqui, mas eu vou verificar o que vem antes. É ou não é o verbo ter aqui? Regra, ter ou haver, aduído. Ter ou haver, aduído. Ter ou haver, aduído. Tá, mas ainda vou ver o sujeito. O sujeito sou eu, praticando a ação. Isso aqui é voz ativa. É só para provar que eu uso o aduído na voz ativa, tá? Eu uso o aduído na voz ativa. O bolinho foi... Opa, eu vou olhar para o verbo que vem antes. Foi é o verbo ser. Ser ou está reduzido. Ser ou está reduzido. Ser ou está reduzido. E aí me diz uma coisa. O que foi frito foi o bolinho. Ele não praticou a ação, ele sofreu. Isso aqui é voz passiva. A observação é a seguinte. Se você tiver só uma forma, essa forma é usada tanto na ativa quanto na passiva. Mas se você tiver duas, uma aduída e outra reduzida, uma é usada na ativa e outra é usada na passiva, ok? Você só usa um na ativa ou na passiva quando você tem duas formas. Se o seu verbo for só irregular, usa-se a única forma, tanto na ativa quanto na passiva. Se o seu verbo for só regular, usa-se a única forma, tanto na ativa quanto na passiva. Ok? Ok. Então vamos ver. O padre havia... Olha para o verbo que vem antes. É ou não é haver? Lembra, ter ou haver, aduído. Ter ou haver, aduído. Ter ou haver, aduído. Então o padre havia benzido a casa. Opa, opa, opa. Quem havia benzido a casa? O padre, né? Então tem aqui, ó, sujeito, eu, praticando a ação de fritar, voz ativa. Sujeito, o bolinho, sofrendo a ação de ser frito, voz passiva. Aqui o sujeito, o padre, praticando a ação de benzer a casa. Então isso é voz ativa. É voz ativa, ok? Embaixo, muitas pessoas podem ficar na dúvida, porque a pessoa vai dizer, olha, tem verbo haver e tem verbo ser. Meu Deus, mamãe mandou. Não tem mamãe mandou, mano, não tem, tá? Uma dica, você pode ir pela voz. Ou outra dica é o verbo imediatamente antes. Indo pela voz, o sujeito aqui é a casa. A casa pratica a ação de benzer ou sofre? A casa havia sido, ela sofre. Se ela sofre, isso é voz passiva. Na ativa é aduído, na passiva é reduzido. E uma dica, é sempre o verbo que está imediatamente antes. E o que está antes é o verbo ser. Ser ou está reduzido, ser ou está reduzido, ser ou está reduzido. Então a casa havia sido benta. Então veja bem que para você usar uma forma ou outra, você verifica o verbo que vem imediatamente antes. Ok. Ter ou haver, aduído. Ser ou está reduzido. Ter ou haver, aduído. Ser ou está reduzido. Ok. Ok. Então vamos ver mais algumas aqui. Aqui. E o prêmio foi ganho. Nós poderíamos usar tanto ganhar, gastar ou pagar, tudo bem? Tanto faz os três, eles vão seguir a mesma flexão aqui. Então a gente está usando um, mas poderia ser para ganhar, tudo bem? Pode ser para pagar ou pode ser para gastar, tudo bem? A flexão de um vai valer para todos. Então o que eu tenho aqui? Olha o que vem imediatamente antes. É o verbo ser. Ser ou está reduzido. O prêmio foi ganho. O prêmio foi ganho, o prêmio foi pago, o prêmio foi gasto. O prêmio está sofrendo a ação. Isso aqui é voz passiva. Ok? Isso é voz passiva. Agora embaixo é muito mais importante. Pela regra geral, eu tenho isso, ó. A forma anterior é o verbo haver. Regra, ter ou haver aduído, ter ou haver aduído, ter ou haver aduído. Então, eu havia ganhado. É a forma que nós temos.
Mas o verbo ganhar, ele pode assumir a forma irregular com qualquer auxiliar. Então eu posso dizer que eu havia ganhado ou eu havia ganho. E aí os outros seguem a mesma flexão. Eu posso dizer também, eu havia pagado ou eu havia pago. Eu havia gastado ou eu havia gasto. Ambas as construções estarão corretas. Eu pratiquei a ação, isso aqui é voz ativa, tá? A dica é, eu nunca troco um pelo outro. O único que eu posso trocar é o verbo ganhar, gastar e pagar. Ok? Agora, qual é o problema? O problema é que as pessoas estão percebendo que é possível fazer essa troca de ganhado por ganho, gastado por gasto, pagado por pago, e estão achando que podem fazer isso com qualquer verbo. E aí começam as loucuras. Ah, se eu havia ganhado, eu havia ganho, então pode ser eu havia chegado, eu havia chego, eu havia falado, eu havia falo, eu havia comido, eu havia como. Aí é doidice suprema do oeste. Lembra sempre? Ter o haviado ido, ter o haviado ido, ter o haviado ido, ter o haviado ido, ter o haviado ido. Só não é ter o haver aduído para verbos que não têm a forma aduído. Não dá para dizer eu tinha fazido, nem eu tinha dizido, porque não existe nem fazido, nem dizido. Então eu tinha feito, eu tinha dito. E posso reduzir para ganhar, gastar e pagar. Posso dizer tinha pagado, ganhado e gastado. E posso dizer tinha pago, ganho e gasto. Só acabou-se. O resto do mundo é ter o haver ido, ter o haver ido, ter o haver ido, ter o haver ido, ter o haver aduído, ok? Sendo assim, olha só, esse verbo aqui não é nem ganhar, nem gastar, nem pagar. É um verbo normal. Seria normal? Olha para o verbo auxiliar, não é haver? Eu estou cansada de gente dizendo que havia chego. Pelo amor da vaca preta, não existe havia chego. Não existe, nunca existiu, nem nunca vai existir, tá? É ter o haver aduído, ter o haver aduído, ter o haver aduído, ter o haver aduído, ok? Então, pelo amor da vaca preta, para dizer que tu havia chego cedo, que isso não existe, tá? Ter o haver aduído, ter o haver aduído, ter o haver aduído, ter o haver aduído, ok? Vimos anteriormente a questão de 4 tipos de verbo quanto à flexão. O verbo regular mantém o mesmo paradigma. O verbo irregular, ele altera o modelo. O verbo defectivo não tem todas as pessoas. E o verbo abundante, que tem 2 formas. A forma aduída e a forma reduzida. Para você decorar basicamente, ter o haver aduído, ter o haver aduído, ter o haver aduído. O que é ter o haver aduído? Se o verbo que vem antes for o verbo ter o haver, o verbo que vem depois é terminado em ado ou ido. Eu tinha imprimido, eu havia entregado, eu tinha salvado, ter o haver aduído, ter o haver aduído, ter o haver aduído. Ok? Aqui é a classificação do verbo quanto ao emprego dos modos e tempos verbais. Nem sempre as questões pedem o tempo, nem sempre elas perguntam para você qual é o tempo, tá? É importante saber, mas por uma questão semântica, por uma questão de mudança de valor, mais do que decorar um nome. Agora, o presente é importante. Primeiro, nós temos 3 modos, tá? Modo indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo. Indicativo, certeza. Imperativo, subjuntivo, hipótese. Imperativo, ordem. Indicativo, certeza. Indicativo, certeza. Subjuntivo, hipótese. Subjuntivo, hipótese. Imperativo, ordem. Ordem. Vamos começar com o modo indicativo. O modo indicativo, ele exprime certeza. Indicativo, certeza. Quando se fala em tempo verbal, a gente tem presente, passado e futuro. Mas o indicativo tem um passado subdividido e um futuro subdividido que nós vamos trabalhar, tá? O que é o presente? O conceito de presente é fato que ocorre no momento da fala. Fato que ocorre no momento da fala. Um exemplo. Quando você diz, vejo um pássaro na janela. Se eu disser para você, vejo um pássaro na janela. E alguém disser, cadê? Eu não vejo mais. Já foi, mano. Foi no momento em que eu falei.
Então, na verdade, esse aqui é um exemplo do conceito básico de você usar o presente para indicar o que está acontecendo no momento que você está falando. Só que o presente ele tem uma carga semântica bem grande e pode ser que na prova de flexão verbal, na questão de flexão verbal, eles possam pedir a parte de interpretação e não só a parte da gramática ou do nome. Então, entendo. O presente, ele exprime fato que ocorre no momento da fala, mas ele pode ter mais alguns valores. Vamos verificá-los. O presente do indicativo também é usado para exprimir semanticamente 4 coisas. Exprimir uma verdade científica, um axioma. Olha, ainda te aviso mais. Saber se verdade científica? Pois é, esse é o tempo da dissertação. Quando você disserta, tá? Você deve usar o presente. Afinal, não é uma verdade, um ponto de vista baseado na verdade que você está utilizando. Então, quando você diz é necessário investir em educação, muita corrupção, você está afirmando. Essa afirmação, essa opinião, ela também é usada através do presente. Então, o presente vai exprimir essa opinião. Toda verdade científica também é usada no presente. O presente indica essa verdade. Exprimir uma ação habitual. A gente vai ver que o presente indica uma ação habitual. Se você diz para mim, Yara, todo dia eu corro na praça. Eu corro é presente. Quando você diz todo dia, você não está dizendo que é agora. Você está dizendo que essa ação é habitual. Dar atualidade a fatos ocorridos no passado. Gente, isso é comum em jornal. É o seguinte. Manchete de jornal, tá? Não usa o passado, porque a ideia é que a manchete atualize a informação. Se a manchete colocar, por exemplo, morreu o Papa, vou pensar, meu Deus, quando? Semana passada? Ontem. Quando a manchete coloca Papa morre o Papa na madrugada, digo, nossa, olha, foi agora. Ou seja, esse presente, ele revela que é fato atual. Os jornais têm que usar o presente no título para dar essa ideia de atualidade, embora tudo que eles coloquem lá já tenha ocorrido. Uma observação. Nenhum dos 4 contextos está errado, nenhum está errado. Todos estão certos, é uma questão de valor semântico que o presente pode adquirir, é uma questão de interpretação de texto. Tá? E não é uma interpretação baseada no nada, é baseada no conhecimento prévio, gramatical, ok? Então decora. O presente, ele indica um fato que ocorre no momento da fala, mas ele pode indicar uma verdade científica, uma opinião, né, que é a parte da opinião lá, da primeira letra A. Ele pode exprimir uma ação habitual, aquilo que você faz sempre, aquilo que é uma característica sua. Se você me diz, Yara, eu ouço rock. Quando você diz eu ouço rock, eu não vou pensar que você está ouvindo agora, tá? Eu vou pensar que você ouve sempre, que isso é um hábito. Lembra do filme O Sexto Sentido, em que ele dizia, eu vejo gente morta? Pois é, esse vejo no presente não era só que ele estava vendo naquele momento, mas é que ele via sempre. Era uma ação habitual. Fatos ocorridos no passado, é só você ler manchete de jornal que todos os fatos já ocorreram, mas as manchetes estão todas no presente, pelo menos as bem produzidas. E usa-se também o presente para indicar fato futuro bastante próximo, quando se tem certeza de que ele ocorrerá. Certeza. Isso tu usas todo dia para enganar a tua mãe. Né? Ela pede para tu lavares a louça, ela diz, daqui a pouco eu lavo. Tradução é daqui a pouco eu lavarei, é futuro. Mas quando você diz lavo, a sua mãe entende logo que é próximo e que ele com certeza vai ocorrer. O presente indica isso, é um presente que indica futuro próximo. Então, gente, é valor semântico do futuro. Ele pode te dar uma frase e te dar como alternativa a letra A, B, C, D, e você tem que marcar aquela que a frase está indicando. Então, isso aqui é interpretação de texto baseado no tempo verbal, no presente, ok? Para a gente ilustrar melhor isso aqui, a gente tem algumas frases. Então, olha só. O presente do indicativo é usado para exprimir uma verdade científica, um axioma.
exprime uma verdade científica, o axioma. Um exemplo, a Terra é redonda. Isso é presente. Ninguém diz a Terra foi redonda nem será. E não é uma coisa que acontece só no momento em que eu falo. É uma verdade. É uma afirmação generalizada. Aqui eu tenho também, ó, é necessário investir em educação. Nesse caso, eu tenho com esse presente uma opinião, que é a base da dissertação. Então, como é que eu percebo que você está defendendo seu ponto de vista numa dissertação? Quando você afirma. Como é que você afirma? Com o verbo no presente. Então, quando você diz, é necessário investir em educação. Quando você diz, tem-se pouco investimento em educação. Quando você diz, há muita corrupção. Você está afirmando. Essa afirmação você faz com o presente. Ok? O presente do indicativo é usado para exprimir uma ação habitual. Sabe, quando a gente fala em ação habitual, é aquela ação que ocorre sempre. Mas é sempre no passado, desculpa. É sempre no presente. Porque daqui a pouquinho a gente vai ver uma que é sempre no passado. É sempre agora, tá? Todos os dias corro na praça. Quando eu digo que todos os dias corro na praça, eu não estou correndo agora. Mas esse corro, você entende que é algo que é habitual. Tá? Ah, Yara, mas é todos os dias que está indicando isso. Não, é o tempo presente. Mesmo que eu diga que eu tire todos os dias, olha, eu corro na praça. Se eu digo eu corro na praça, você entende que isso é um hábito. Aqui, ó, pinto meu cabelo de vermelho, que é verdade. Pinto meu cabelo de vermelho. Quando eu digo pinto, não estou pintando agora, mas é algo que é característica minha, então é algo que é habitual. Então eu posso usar o presente, por exemplo, se me desse essa frase, o que essa frase está indicando? Está indicando uma ação característica, está indicando uma ação que é habitual. Ok? Então isso é para a gente interpretar, tá? Ele também é usado para dar atualidade a fatos ocorridos no passado. Olha, exemplo, dar atualidade. Essa é a palavra-chave. Dar atualidade a fatos ocorridos no passado. A palavra-chave é dar atualidade, dar atualidade, dar atualidade. Aqui você tem, ó, avião cai e mata 500. Sério, isso é manchete de jornal, daqueles bem, né, bem cheios de sangue. Avião cai e mata 500. Na tradução, o avião caiu e matou 500. Então, eu posso sim trocar e dizer, né? Avião caiu, porque é isso que ele está dizendo, e matou 500. É isso que ele está dizendo. Só que se eu disser caiu e matou, não precisa interpretar nada, já está no passado. Tá? Se eu digo cai e mata, eu interpreto que eu estou usando o presente para atualizar um fato que já ocorreu. Então o presente é usado na interpretação de texto. E nas manchetes é algo obrigatório, tá? Aqui, ó, Cabral chega ao Brasil em 1500. Na verdade, eu tenho várias construções. Eu poderia dizer que o Cabral chegou em 1500. Mais especificamente, eu posso dizer que Cabral chegara em 1500, já que é um tempo bem distante. Seria inclusive esse, o mais baixo. A questão é, chega está certo, ninguém está dizendo que essas formas estão erradas. É uma questão de interpretação de texto. Por que na frase se empregou chega em vez das outras formas verbais? Porque se quer atualizar esse fato. É isso. Então, os livros de história quase todos usam o presente como forma de atualizar aqueles fatos já ocorridos. Então, é interpretação de texto, é justificativa. Porque se usou a forma chega no presente, já que indica passado, para atualizar um fato já ocorrido. É essa a justificativa. E a mais. Muitas pessoas me perguntam se essas construções não estão erradas. Nenhuma aqui está errada. Usa-se o presente também para indicar fato futuro bastante próximo quando se tem certeza de que ele ocorrerá. Então, o fato de você usar o presente dando ideia de futuro é porque ele está dando ideia de certeza e de que vai ocorrer, tá? Vai ocorrer logo, tá?
Então, ó, 2 exemplos. Daqui a pouco lava a louça. Bom, o que eu entendo? Daqui a pouco lava a louça, se daqui a pouco não é agora, né? Então, tradução, daqui a pouco lavarei a louça. Entenda, o fato de eu poder trocar por lavarei não significa que essa forma está incorreta, ela está correta. O problema é que quando eu digo lavarei, não precisa interpretar nada. Quando eu digo lavo, por que eu usei presente da ideia de futuro? Para dizer que esse futuro é próximo e certo, próximo e certo, próximo e certo, próximo e certo. É um futuro próximo e certo. Próximo e certo, próximo e certo, próximo e certo. Olha, quando estiver saindo, eu levo o lixo para fora. Eu levo o lixo, podia estar escrito eu levarei o lixo, que a forma estaria certa também. Mas quando eu digo eu levo o lixo, eu quero convencer a pessoa para quem eu disse isso, de que esse fato futuro é próximo e certo, próximo e certo, próximo e certo. Ok? É interpretação de texto, essas questões caem. Então, atenta. Essa é a parte semântica do presente. Agora a gente vai ver os tempos, baseado, na verdade, no processo semântico e nas suas desinências. Então, olha só. O presente a gente já viu. Agora, semanticamente, o pretérito perfeito. Pretérito perfeito exclui um fato já concluído anteriormente. Traduzindo, seria o passado próximo, ou aquele passado começado e acabado, tá? Então, claro que existem desinências que o marcam. Uma desinência que marca bem o pretérito perfeito é o STE. Se você flexionar a segunda pessoa e der STE, significa que esse tempo é o pretérito mais que perfeito. Também em relação à terceira pessoa, é isso aqui, ó. Se eu disser do verbo cantar, ela cantou, do verbo beber, ela bebeu, do verbo partir, ela partiu. Esse U, particularmente, é marca do pretérito perfeito. Então, se eu flexiono o verbo e vejo que ele pode ser flexionado com essas desinências, eu já sei que ele é pretérito perfeito. Eu já sei que ele é pretérito perfeito. Tá? O que seria o pretérito imperfeito? Hoje o pretérito perfeito é muito utilizado, porque existem duas desinências básicas diferentes com o mesmo valor, diferentes com o mesmo valor, diferentes com o mesmo valor. O pretérito imperfeito, ele exprime um fato anterior ao momento em que se fala, mas ainda em curso. Tradução, é o passado contínuo, é o passado contínuo. É aquele passado que sempre ocorria. É sempre no passado, sempre no passado, sempre no passado. Eu tenho duas desinências. Para os verbos terminados em a, vá. Para os verbos terminados em ir ou ia. Então, basicamente, do verbo cantar, um passado contínuo. Sabe o que você praticava? Sempre. Eu vou dizer que eu sempre cantava no videokê. Aí, eu aproveito e praticava a ação de beber. Eu não vou dizer que eu sempre bebava, eu sempre bebia. Eu não vou dizer que eu sempre partava, eu sempre partia. Ou seja, eu posso usar um ou outro, mas elas significam a mesma coisa. Elas dão ideia de passado contínuo. Então, isso cai, somente nas provas da FCC, em que elas marcam um tempo e perguntam se eles têm se eles marcam o verbo e perguntam qual a alternativa em que o verbo está no mesmo tempo e modo. Se eu tenho o verbo terminado em vá e aparece outro terminado em ia, cuidado, não é terminado em iria, tá bom? Não é terminado em iria. Por quê? Terminado em iria é futuro. Tudo bem? Então, não é a mesma coisa. Ok? Então, não é terminado em ria. Tá? Não é terminado em ria. Tá? Porque terminado em iria é futuro. Não confunda a terminação ia com terminação ria. Bebia é passado. Beberia é futuro, ok? Bebia é passado, beberia é futuro. Além do pretérito perfeito e imperfeito, existe o mais que perfeito, ele é importante. Indica um fato passado que já foi concluído em relação a outro fato também passado. A gente chama de passado distante.
É o seguinte, se você tiver dois passados e um já ocorreu no passado, eu vou usar o anterior, que é o pretérito mais que perfeito. Ok? Olha, usa-se mais o pretérito mais que perfeito composto. Que a gente vai mostrar, na verdade, o pretérito mais que perfeito composto é justamente o ter o haveado ido, ter o haveado ido, ter o haveado ido, ter o haveado ido. Esse mais que perfeito aqui, ó. Tá? Esse mais que perfeito composto é justamente tinha ou havia, tá? Mais ado ou ido, ado ou ido, ado ou ido. Tinha ou havia, ado ou ido. Ok? Tinha ou havia, ado ou ido. É o que a gente mais usa. Tá? Mas ó, o pretérito mais que perfeito é o que tem desinência ra, tá? É o que tem desinência ra. E se eu disser eu comera, pretérito mais que perfeito. Se eu disser eu fizera, pretérito mais que perfeito. Se eu disser eu partira, pretérito mais que perfeito. Mas assim como eu digo eu comer, eu poderia dizer eu tinha comido, eu tinha partido, eu tinha participado. É o mesmo que eu participara. Nós vamos ver isso aí, ok? Aqui nós temos basicamente três passados. Passado próximo, pretérito perfeito. Ontem tu comeste. Passado contínuo, pretérito imperfeito. Tu comias. E o pretérito mais que perfeito é o passado distante. Tu comeras muito na tua adolescência, ok?